Hello everybody and welcome to today's English class at Nagai. Today we will talk about something that we already did a few weeks ago. We will talk about the simple past. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que já fizemos tem algumas semanas, mas vamos aprofundar um pouquinho mais hoje. O simple past, o passado. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma frase que, aliás, é uma frase que tem tudo a ver com vocês, que são atletas. I usually train judo at 1 p.m. But yesterday I trained at 2 p.m. instead. Eu normalmente treino judô à 1 da tarde, mas ontem eu treinei às 2 da tarde em vez disso. Bom lembrar essas palavras aqui, que são bem úteis aqui. Usually significa normalmente. Yesterday, ontem, né? But, mas. E instead, aqui atrás, instead significa em vez disso, ok? Então, a gente tem 2 verbos aqui nessa frase, porque a frase tem 2 partes, né? Na primeira parte, falamos sobre uma coisa geral, como que é normalmente. Normalmente, eu treino judô à 1 da tarde, né? Mas ontem foi diferente. Ontem eu treinei às 2 da tarde. I trained at 2 p.m. instead. Então, o que a gente usa aqui é o simple past. Ele é o passado. E para fazer o passado, transformar um verbo num verbo do passado, é bem simples, na verdade. A gente pega o verbo, o infinitivo, né, que é a forma base do verbo, e coloca o ed no finalzinho. Aí, em vez de train, vai ser trained. Learn, learned. Realize, realized. Ok? Vocês perceberam a pronúncia? A gente não pronuncia muito o E, a gente pronuncia mais o D. Trained, learned. Ok? Não tem muito E no meio. É um som bem curtinho. Trained, learned, realized. Ok? Então, essa aqui é a regra... É a regra base, que vale para os verbos no geral. Só que aí tem algumas regras especiais. Primeira regra especial. Quando um verbo já termina com um E, no modo geral, a gente somente vai adicionar o D no final. Um exemplo disso é o verbo love. Ele vira loved, né? A gente não vai escrever E-E-D. A gente simplesmente coloca um D no final. Outro exemplo seria arrive, né? Chegar. Arrived. Somente colocar um D no final. Aí tem alguns verbos que vão dobrar o consonante no final. Stop é um exemplo. Stop. Para colocar ele no passado, vai ser stopped. E a gente vai ter 2 P's, ok? E a terceira regra especial é quando um verbo termina com Y. Aí, em vez de simplesmente colocar um ED, a gente vai trocar o Y com I. Então, study vai ser studied, com I-E-D no final. Essas regras são gerais. Então, sempre quando tem um verbo que né, faz parte de uma dessas categorias, a gente vai ter que lembrar isso. Isso, claro, é uma coisa que é mais importante quando vocês querem escrever uma coisa no inglês. Para falar, vocês nem escutam a diferença, né? Então, é bom lembrar para poder ter uma escrita correta. Agora, tem uma mensagem pesada. Tem vários verbos irregulares no passado no inglês. Essa é a mensagem triste. E a regra também é que a única coisa que ajuda neste caso é decorar. É decorar mesmo, porque não tem explicação no caso específico, mas eu vou falar para vocês, eu aprendi português, no português também tem um monte de palavras irregulares com regras especiais. Então, faz parte. Quando a gente
aprende uma regra, a gente também tem que aprender as exceções, né? Mas eu tenho uma notícia boa também, não é somente notícia ruim sobre os verbos irregulares. Porque dentro dos vários verbos irregulares que existem, a gente consegue definir alguns grupos. E se a gente aprende essas palavras de acordo com os grupos, já vai ficar bem mais fácil decorá-los, né? Então, eu separaria 5 grupos. O primeiro grupo é o verbo to be. Na verdade, não é um grupo. É o verbo to be, que eu coloco aqui separadamente porque ele ser e estar, né? É o verbo mais importante. Aí, o segundo grupo são verbos nos quais todas as formas são iguais. No terceiro grupo tem 2 formas iguais. No quarto tem 3 formas diferentes, mas ainda tem uma regra, que é uma coisa que eles têm em comum. E no quinto grupo é a mesma coisa. Também tem uma regra que eles têm em comum. Agora, por que eu falo de 2 formas, 3 formas? Vamos olhar. Aqui eu coloquei o verbo to be. O verbo mais importante. A primeira forma que eu falo aqui é o infinitivo, né? É o be, no caso. Infinitivo, forma base do verbo, be. Agora, o simple past dele, eu fui, I was, ok? Então, essa primeira forma aqui é o was. Só que esse verbo to be tem uma particularidade, porque ele tem uma forma diferente para o plural. Então, eu vou dizer I was, eu fui, mas eu vou dizer you were, vocês foram, ok? Ou we were, nós fomos. Ok? Então, a particularidade aqui é que tem 2 formas. Todos os outros verbos têm só uma forma. Esse é o único que muda um pouquinho, de acordo com a pessoa. Ok? E essa, então, é a segunda forma, o simple past. Agora, a terceira forma é o particípio. A gente não vai aprofundar o particípio aqui. Eu vou só explicar. Ele é usado para outra forma de passado. Ele é equivalente ao bom, particípio também existe no português, né? Por exemplo, aprendido. Eu tenho aprendido, né? Feito, né? Visto, estudado. Então, essa forma que no português é né? Que se faz assim com esse ado. No final, é o particípio, também existe no inglês. E como ele também é irregular, faz muito sentido aprender as 2 formas juntos. O simple past e o particípio. Por enquanto, a gente não vai usar particípio, a gente vai usar ele depois. Mas vocês já devem aprendê-lo, porque é muito mais... Senão vocês vão ter que aprender tudo 2 vezes. Isso aí não faz sentido. Ok? Então, infinitivo, simple past, particípio. E à direita eu ainda coloquei a tradução para o português. Okay? Então, verbo to be tem a particularidade I was, you were, que tem uma mudança quando eu falo de uma pessoa ou de várias pessoas. Ok? Todos os outros verbos não tem isso. Agora, vamos para o segundo grupo. No segundo grupo, as 3 formas dos verbos são iguais. Então, o verbo cut, por exemplo, cortar, ok? Cortar. O infinitivo é cut. I cut my hair. Eu corto o meu cabelo. Agora, o passado é igual I cut my hair. I cut my hair também pode significar eu cortei meu cabelo, ok? E a terceira forma, I have cut my hair, igualzinho. Então, nesse grupo, é bem simples, porque vocês só precisam decorar uma forma, que é igual ao infinitivo. Não muda nada. Bet, bet, bet. Cost, cost, cost. Cut, 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 e aí vai. E nesse grupo tem vários verbos aqui eu coloquei. Sobre o verbo read, a gente deve fazer um comentário, porque ele tem uma particularidade, muda a pronúncia. No infinitivo é read. I read. Eu leio. Agora, eu li, se escreve do mesmo jeito, igual. Mas se pronuncia I read, ok? I read, eu leio. I read, eu li. Ok?
Não muda o jeito de escrever, só muda o jeito de pronunciar. Ok. Esse é o segundo grupo. Terceiro grupo de verbos. A gente tem duas formas iguais e uma diferente, ok? Então, o infinitivo, que está aqui à esquerda, ele é de um jeito e as duas outras formas são de outro jeito. Então, um exemplo é buy. Eu comprei um sorvete. I bought an ice cream, ok? Eu comprei um sorvete. E desse jeito, tem muitos verbos, vocês vão ver. Eu vou pular eles aqui. Vocês vão sentar em casa, decorar, um depois do outro. Não existe outro jeito. Ok? Então, todos esses verbos aqui são desse grupo. Quarto grupo. Agora, a gente tem 3 formas diferentes. Mas também tem uma regra dentro desse grupo. Tem uma coisa que muitos verbos têm em comum, que na terceira forma, ela termina com N. Um exemplo é eat, comer. Eu comi um sorvete. Eu gostei do exemplo do sorvete. I ate an ice cream, ok? Eu comi um sorvete. I ate an ice cream. Vou falar de novo. Para o simple past, a única coisa que nos interessa é a segunda forma. É essa forma aqui, ok? Esse aqui é o infinitivo, o presente, né? E esse aqui a gente deixa para o futuro, mas vocês já vão decorar porque vocês vão precisar disso no futuro. Ok? Vamos lá. Esses todos são verbos do grupo 4. E aí chegamos no grupo número 5. Agora também temos 3 formas diferentes, mas eles têm um certo ritmo que também pode ajudar na hora de decorar. Um exemplo, nadar. Swim, swam, swam. Beber. Drink, drank, drunk. Tocar. Ring, ring, rung. Correr. Run, run, run. Ok? Vocês já perceberam, sempre tem é quase um canto. Esse canto também pode ser uma ajuda na hora de decorar. Ok? Aqui são todos esses verbos do grupo 5. Nem são tantos. E então, até agora só falamos sobre como eu posso transformar um verbo que está ali numa forma do passado. Como eu faço de eu como um sorvete, eu comi um sorvete. I eat an ice cream, I ate an ice cream. Ok? Agora, vamos só dar uma olhadinha como fazer frases. Isso aí a gente já fez, mas eu vou repetir rapidinho. Então, nas afirmações é bem simples. Porque vocês podem ver aqui uma coisa que é muito prática, que os verbos aqui, eles não mudam. Não importa se eu falo de eu, você, ela, o de nós. Sempre, o verbo sempre vai ser igual. Isso é muito bom. Quer dizer que vocês precisam só decorar uma forma. Agora, quando a gente quer transformar essa frase em uma frase negativa, a gente pode lembrar uma regra que já aprendemos quando falamos sobre como fazer frases negativas no geral. A gente precisa de uma forma do né? Ele serve como auxiliar. A gente precisa do don't para fazer uma frase negativa. É a mesma coisa no passado. Só que agora a gente vai colocar esse verbo do no passado. E o passado do do é did. Então, o don't vira didn't. Ok? E como eu já coloquei esse did aqui, ele já está no passado, né? Porque se fosse presente, seria I don't cook. Eu não cozinho. Mas aqui, eu coloquei I didn't cook. Então, esse didn't nos mostra que estamos no passado. Então, aqui, o cook, ele vai perder aquele ed que eu coloquei aqui. Porque o passado, ele já está aqui dentro. A gente não vai colocar 2 formas de passado. É passado aqui e infinitivo aqui. Então, I didn't cook. You didn't cook. Mesma coisa para todas as pessoas, não importa, não tem mudança. Muito prático, né? Então, vocês realmente só precisam aprender uma forma e vai servir para qualquer coisa que vocês querem dizer. Última coisa que nos resta fazer, como fazer perguntas? A gente tem agora frases afirmativas e frases negativas. Perguntas
também podemos pensar de novo, como foi no presente. Você cozinha? Do you cook? Né? A gente também usa o do. Agora a gente faz a mesma coisa, só que a gente coloca o do no passado, did, né? Então, did you cook? Yes, I cooked. Did they cook? No, they didn't cook. Ok? Então, esses dois exemplos aqui são positivos e o último é um exemplo negativo. Did you cook? Did he cook? Did they cook? Mesma coisa, não importa sobre qual pessoa estamos falando, sempre vai ser igual, ok? Então, só precisam lembrar que o passado do do é o did. E aí, dá para seguir as mesmas regras que vocês já aprenderam para o passado. Então, quando usamos esse simple past, ele é usado sempre quando queremos falar sobre ações que aconteceram no passado. Então, que começaram no passado e terminaram no passado. E tem várias palavras que podem nos sinalizar que estamos falando sobre o passado. Ontem, yesterday, last year, o ano passado, 2 weeks ago, faz 2 semanas, né? Então, essas palavras são indícios que a gente vai usar o simple past, o passado. She arrived yesterday. Ela chegou ontem. Last year, I studied English. No ano passado, eu estudei inglês. I read this book 2 weeks ago. Eu li este livro tem 2 semanas. Então, o que a gente fez de novo hoje? Sobre como fazer o passado, né? Pegar o infinitivo e colocar um ed. A gente já tinha falado. Então, I learned, ok? A gente falou sobre como fazer perguntas. Did you learn? Yes, I did. Did he come? Yes, he did, ok? E sobre frases negativas também falamos. I didn't come. Eu não vim. I didn't learn. Eu não aprendi. Ok? Então, essas são coisas que a gente já tinha falado, mas é bom lembrar. Agora, todas essas palavras, todas essas tabelas de palavras, de verbos irregulares, são novas e parece muita coisa no começo. Mas eu sei, se vocês aprendem os grupos juntos, se vocês se ajudam vendo o que eles têm em comum, são irregulares os verbos, são, né? Chato, mas tem coisas em comum. Então, dá para aprender sim. É só realmente sentar em casa com a lista e decorar um após o outro. Não tem outro jeito. E eu sugiro que a gente faça isso passo a passo. Vocês vão começar com o grupo 1 e grupo 2. Até a nossa aula, na terça-feira, vocês vão ter decorado os verbos do grupo 1, que é somente o verbo to be, e do grupo 2, que são os verbos que são iguais, as 3 formas. Então, vai dar para fazer sim. E aí a gente vai praticar isso. Tarefa número 1. Decorar esses verbos irregulares. Tarefa número 2, homework. Eu preparei algumas frases aqui que vocês devem colocar no passado. Os verbos estão ali atrás e vocês vão colocar os verbos no passado. E nas últimas 3 frases vocês também vão decidir se o verbo tem que estar no presente ou no passado e se ele deve estar positivo ou negativo. Dá para entender isso pelo contexto da frase, ok? Na semana que vem, a gente vai juntar seus resultados e preparem suas perguntas, ok? Então, muita coisa que a gente falou até agora e agora a decorar verbos irregulares, porque aí a gente vai poder bater muito papo sobre qualquer coisa, sua infância, coisas que aconteceram no passado, ok?
So, see you on Tuesday. Bye bye.
Hello and welcome to today's English class at Nagai. Today will be the cookie class. Sim, hoje vai ser a aula dos cookies. E cookies tem tudo a ver com inglês. Vocês vão ver. Quando vocês querem fazer um cookie de chocolate, por exemplo, biscoito de chocolate, vocês têm que seguir uma receita, né? E tem um monte de ingredientes que vocês vão ter que colocar numa certa ordem. Tem, por exemplo, a farinha. Depois da farinha você vai colocar... primeiro o açúcar. Depois você vai colocar a farinha. Depois da farinha segue o fermento. Aí, depois do fermento, pode colocar a manteiga, né? E depois da manteiga, o chocolate, que dá o gostinho especial. Então, esses são os elementos que você precisa para ter um delicioso cookie no final, né? E a mesma coisa acontece quando você quer fazer uma frase no inglês. Para você conseguir uma frase bonitinha, correta, você precisa desses ingredientes e você tem que seguir a ordem para colocá-los. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que o sujeito é igual ao açúcar. O sujeito é o primeiro elemento que toda frase no inglês tem. Sujeito. Açúcar. Primeira coisa que a gente coloca para fazer uma frase. Vamos imaginar que a minha frase vai ser: eu treino judô na academia todas as segundas-feiras, ok? Eu treino judô na academia todas as segundas-feiras. Então, primeiro ingrediente da minha frase é o açúcar, é o sujeito, eu, I. Vou colocar aqui, I. Agora, o verbo é a farinha. A farinha que a gente vai colocar agora, o verbo, a ação, né? A palavra que descreve a ação na frase é o eu treino. I train. Ok? Eu treino. Agora, complemento. O complemento pode ser uma palavra só, podem ser várias palavras também. Isso depende da frase. No nosso caso é judô. Judo. Ok? I train judo. Agora a gente já tem uma frase completa. I train judo. Só que a gente quer dizer mais algumas coisas. A gente quer dizer na academia todas as segundas-feiras. Na academia. O nosso lugar, place, ok? O lugar, in the gym. E, por último, o tempo, o chocolate que a gente coloca na nossa frase, on Mondays. I train judo in the gym on Mondays. Pronto, a gente tem uma linda frase em inglês com 1, 2, 3, 4, 5 elementos diferentes numa ordem certinha. E lembrando dessa receita, lembrando dessa ordem, você vai poder fazer qualquer frase que você quiser. O tempo, vocês já perceberam, ele aparece aqui no começo e ele aparece no final também. Isso é porque a gente é flexível aqui. Eu também posso mudar a minha frase e dizer: on Mondays, I train judo in the gym. Funciona do mesmo jeito. On Monday, I train judo in the gym. A gente pode trocar isso. O resto, não. O resto é fixo. Ok? Então, a regra número 1 que a gente pode lembrar da aula de hoje é essa aqui. Para fazer uma frase em inglês, temos que seguir uma ordem fixa. Primeiro, o sujeito, depois o verbo, depois o complemento. E se a gente tiver complemento. E se a gente tiver um lugar, o lugar vem depois e o tempo vem último. E a gente tem a opção
de colocar o tempo no primeiro lugar também, ok? Essa é a regra de ouro para fazer frases em inglês. Agora, eu coloquei alguns elementos aqui. Vocês vão poder praticar com esses elementos que eu coloquei. Eu vou só mostrar mais um exemplo, ok? Aqui. Eat a lot of meat, dogs. Ok. O que é... Qual dessas palavras é qual elemento aqui em cima? Podemos começar com o verbo que é mais fácil de identificar. Eat, comer, né? Eat. Então, eat é o nosso verbo. A gente pode colocar ele aqui. Ele vai ficar na segunda posição. Agora, a gente fala de quem? A gente fala de cachorros, né? Então, cachorros ficam no primeiro lugar aqui. Dogs eat, e falta complemento. A lot of meat. Ok? Dogs eat a lot of meat. Cachorros comem muita carne. Ok? Simples assim. Dogs eat a lot of meat. Último exemplo que eu vou dar para vocês. Toda segunda-feira eu encontro minha irmã na academia. Every Monday I meet my sister in the gym. Toda segunda-feira eu encontro a minha irmã na academia. A gente seguiu a ordem, a gente fez uma frase bonitinha. Eu acho que vocês já devem conhecer essa regra, mas é muito bom lembrá-la. Então, vamos, agora que já temos essa regra, como fazer uma frase afirmativa no inglês, podemos ir para o segundo passo. O quê? Fazer uma pergunta, né? Na pergunta, mudam poucas coisas. A única coisa que muda na pergunta é que a gente troca o verbo pelo sujeito, né? Em vez de começar a frase com o sujeito, agora a gente vai começar a frase com o verbo. A nossa primeira frase aqui foi assim. Eu treino judô na academia nas segundas-feiras. Agora, a gente vai mudar. Bom, vamos pegar outra frase para deixar a coisa mais clara. Vamos imaginar que a nossa frase é: eu sou do Rio de Janeiro, ok? Eu sou do Rio de Janeiro. A frase afirmativa seria I am from Rio de Janeiro, né? Eu sou do Rio. Pronto, vocês sabem de que eu estou falando. I am from Rio de Janeiro. Agora, para converter essa frase numa pergunta, tudo o que eu preciso fazer é pegar esse verbo, tirar ele da segunda posição onde ele está e colocar ele aqui, na primeira posição. Depois, vai seguir o sujeito, I, e depois o resto, o complemento. Am I from Rio de Janeiro? Sou do Rio de Janeiro? É uma pergunta um pouco estranha para fazer, mas é correta, é desse jeito que você faz, ok? Vamos fazer outro exemplo. Eu sou estudante de inglês na Associação Nagai, ok? Eu sou estudante de inglês na Associação Nagai. Pronto. Agora vamos traduzir isso para inglês. I am an English student at... Associação Nagai é um nome. Então,
Vamos deixar ele do jeito que está. I am an English student at Associação Nagai. Como que eu vou trocar isso para ser uma pergunta? Então, simples assim. Vou pegar o verbo, vou pegar o sujeito e o resto da frase nem muda nada. Am I an English student at Associação Nagai? Pronto. A gente não precisa fazer mais nada. Só trocar o açúcar pela farinha. Só isso. Colocar o verbo primeiro. Então, já podemos anotar a nossa segunda regra. Em perguntas no inglês, sempre começam com o verbo. Na segunda posição, segue o sujeito. Ok? Frases afirmativas no inglês sempre começam com o sujeito e depois segue o verbo. Perguntas no inglês sempre começam com o verbo e depois segue o sujeito. É a única mudança que a gente precisa fazer para fazer com a ordem da frase, ok? Agora, tem mais um assunto sobre ordem de elementos numa frase que a gente pode comentar nesse contexto. Vamos imaginar, eu tenho aqui o cookie de chocolate, ok? O cookie de chocolate é muito bom, ok? Então, eu vou dizer, Anne faz um bom cookie de chocolate, ok? Anne faz um bom cookie de chocolate. E no inglês? Então, tá aqui. Começamos com o sujeito, né? Eu vou mudar isso aqui para a próxima página. Já foi. Já vamos. Ok. Então, vamos começar. Sujeito, Anne. Anne faz o quê? Anne makes um bom cookie de chocolate. Anne faz bons cookies de chocolate. Anne makes good chocolate cookies. Anne makes good chocolate cookies. Por que eu falo isso? Porque no português é um pouco diferente. Vocês dizem Anne faz bons cookies. Anne faz cookies de chocolate gostosos, vocês diriam, né? Cookies de chocolate gostosos. Só que no inglês é o contrário. O gostoso, ele vem antes do cookie. O adjetivo, ele vem antes do substantivo. É muita gramática agora, mas nem é tão difícil assim. Vamos imaginar que queremos dizer a Alice tem um cachorro fofo. Alice tem um cachorro fofo. Alice tem a cute dog. Anne has a cute dog. Alice has a cute dog, ok? Não é dog cute, é cute dog. Adjetivo, substantivo. Mais um exemplo. Eu sou um bom lutador. Eu sou um bom lutador. I am a good fighter. Fighter, aqui. Fighter, lutador. Eu sou um bom lutador. I am a good fighter. É desse jeitinho. A regra fixa que a gente tem que seguir aqui é que o adjetivo, ele sempre vem antes do substantivo, ok? Eu vou, inclusive, anotar isso como rule number 3. O adjetivo sempre vem antes do substantivo, ok? A cute dog, a nice person,
an interesting English class. Eu quero seus exemplos agora. Vocês podem sentar e pensar. Quais adjetivos vocês conhecem? Quais substantivos vocês conhecem? Como dá para combinar? Como dá para fazer frases? Eu quero que vocês pratiquem isso e na semana que vem, na terça-feira, a gente se encontra para falar sobre perguntas e fazer mais exercícios. E enquanto isso, eu tô aqui com meus cookies de chocolate, que são iguais frases de inglês, ok? Nunca esqueçam da receita, importante. Até a semana que vem. Um beijo. See you!